Oi, Zaratini, tudo bem? Bem-vindo. Oi, Miguel. Prazer a gente estar com você aí, Yara, a todos que estão nos ouvindo aí. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Miguel, posso abrir com uma pergunta da nossa audiência? Olha só, já chega no paredão. Ó. A André Cristina, agradeço aí o superchat, ela pergunta por que o Lula vetou o PL contra a dispensa de aposentados por invalidez e BPC de pente fino. Não foi ele que prometeu na campanha? O Congresso vai derrubar? Aí eu já queria que você explicasse aí para a nossa audiência, Zaratini, a dúvida aí da nossa foronauta. Bom, o problema aí não é nada contra o BPC, né? O BPC é uma política que foi criada, foi, aliás, ampliada no primeiro governo do presidente Lula. E nós tivemos aí, durante esse período, sempre um número estável de pessoas que estavam recebendo esse benefício. Ocorre que, nos últimos tempos, o BPC, para quem não conhece, ele vale para aquelas pessoas com mais de 65 anos de idade que sejam de baixa renda, né, que recebam na família 1/4 de salário mínimo per capita, né? E também para pessoas que tenham deficiência, né? Algum tipo de deficiência. Então, e também sejam de baixa renda. Então, o que acontece? Nos últimos tempos, tem aumentado muito a inclusão das pessoas com deficiência nesse programa. E, muitas vezes, são feitos laudos através de médicos privados e se obtém liminar na justiça para a inclusão dessas pessoas, né? Então, hoje está mais ou menos 100 mil pessoas por mês que entram no BPC, né? Então, é um número muito alto, né? Nós precisamos ter um certo controle para saber se não está entrando gente que não tem essa necessidade, mas obteve uma liminar na justiça e, consequentemente, passa a receber um salário mínimo por mês. Então, é justo, é correto o BPC, nós queremos manter o programa, mas o programa não pode estar errado, não pode ser aplicado de forma errada, né? Então, precisamos que haja vamos dizer assim, essa palavra não é pente fino, mas que haja realmente um ajuste, né, para ver se, de fato, quem precisa está recebendo. Carlos, hoje foi divulgado sobre o BPC, aproveitando então trazer uma informação aqui, eu acompanho esse debate sobre o BPC, né, que o BPC se tornou, junto com o Bolsa Família, o principal programa social do país, né? Inclusive, há a expectativa de que o BPC vai superar o Bolsa Família em alguns anos, né? Mesmo com no ritmo que vai. Não, mesmo baixando um pouco o ritmo, que o governo já conseguiu baixar um pouco o ritmo, que estava explosivo, mesmo assim a previsão do próprio Ministério da Fazenda, né? Porque o Bolsa Família, o país está se desenvolvendo, né? Então as pessoas elas vão conseguindo mais emprego, então o Bolsa Família meio que vai estabilizando. Mas o BPC, né, ele vai crescendo naturalmente, porque as pessoas estão envelhecendo. E agora, por exemplo, o BPC Mas o que mais aumenta no BPC, Miguel, não são os idosos. O que mais aumenta são as pessoas com deficiência. Então, esse vamos dizer assim, a explosão de pessoas que recebem o BPC, ela se dá por aí, né? Pelo menos essa informação que a gente tem. Aí o BPC em 2024, está pequenininho aqui, mas eu vou ler aqui, ó. Saiu hoje, ó. BPC, o governo gastou 113 bilhões de reais no BPC. Né? Você vê como é um programa grande, né? Houve um aumento, o governo aumentou o BPC em relação a 2023, aumentou 15%. Né? Ele já tinha aumentado muito em 2023, aumentou em 2024, e a expectativa não é cair em 2025. O governo, eu tenho acompanhado esse debate, é de estabilizar, né? Evitar que saia do controle e acaba estourando, prejudicando as próprias pessoas que recebem, né?
Mas, ô, Zaratini, o que você achou dessa coletiva do Lula hoje, né? Uma nova forma de comunicação? Qual é a sua avaliação? Olha, eu acho que é muito importante o presidente se comunicar diretamente com a população, né? Isso dá mais confiança para as pessoas, isso dá mais assertividade do governo. Então, eu acho que está indo bem por aí, né? Eu vi a defesa que ele fez do Haddad, foi muito importante, porque os ataques que o Haddad vem sofrendo, né, tanto do mercado, que aí se dá pela forma silenciosa, mas a especulação que vem sendo feita na economia. E agora um ataque frontal do Kassab, né? Então, isso precisa ter uma resposta, e o presidente Lula deu essa resposta mostrando a confiança que ele tem na política econômica que o Haddad vem conduzindo. Opa, Zaratini, eu queria agora ir para o Congresso, que a gente está aí às vésperas das eleições, né? Que tudo indica que os nomes que vão presidir as duas casas estão definidos, né? Ainda falta lá o voto, mas deve ser o Hugo Mota na Câmara e o Davi Alcolumbre no Senado. Mas existe outra construção aí que é tão importante quanto, que são as comissões, né, permanentes. E você está cotado para alguma comissão? Como é que está aí essa movimentação, Zaratini? Conta para a gente. Olha, nós estamos discutindo, nós temos um acordo aí com o Hugo Mota e os demais partidos que estão apoiando a candidatura dele, de que o PT vai ficar com a relatoria da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí nós estamos pleiteando essa relatoria, mas vamos ver se isso se confirma, né? Se de fato o PT fica com a relatoria e a bancada do PT é que decide quem vai ser o representante, né? O nosso representante. Existe uma divergência aí entre a União Brasil e o MDB, né, disputando a CCJ e a relatoria do orçamento, não da LDO, que são duas leis diferentes, né? A LDO precede a lei do orçamento, né? E o União Brasil e o MDB estão aí nessa disputa da CCJ e da lei do orçamento. Então, esses são os pontos mais importantes, né? Depois, a escolha das comissões, ela se dá numa reunião dos líderes, e começa o líder da bancada maior, escolhe primeiro. Então, o PL vai escolher em primeiro lugar e deve escolher a saúde. E, em segundo lugar, o PT, que é o segundo a maior bancada, que deve escolher a educação. E daí para frente a gente vai ter que ver na hora como é que os outros partidos vão se posicionando para a gente tentar ver as outras comissões que nós temos direito, que são 4. Deixa eu só trazer mais comentário aqui, antes de passar para o Miguel. Olha, a Andréia segue aqui relatando que ela é aposentada por invalidez, ela passou pelo pente fino, do temeroso, pagou INSS e tem que ficar sofrendo essa pressão. Sinto muito, viu, Andréia? Aí ela também comenta aqui que está falando do aposentado de invalidez, mas tem um comentário que várias pessoas fizeram no chat que eu achei engraçado. O pessoal está te achando a cara do Fernando Henrique Cardoso. Pô! Caramba! O Zaratini... o Zaratini tem essa personalidade própria, tem a cara própria dele. Que é isso. O Zaratini, então, sobre essa eleição para a presidência da Câmara, que mais informação você traz para a gente? Né? Você tem, parece que o Hugo Mota praticamente fechado, né? Parece que não tem muita dúvida sobre isso, para a presidência da Câmara dos Deputados. Eu queria saber o que você acha do Hugo Mota. Eu ia perguntar do Alcolumbre, mas é melhor a gente fechar só no Hugo Mota, para não dispersar. Olha, o que você acha dele? A minha opinião, o Hugo Mota é um deputado do campo conservador, né? Vamos dizer assim, da centro-direita, né? Porque agora nós temos que distinguir a extrema-direita da centro-direita. Ele é daquele, vamos dizer assim, de uma elite, né? Lá da Paraíba, né? É uma elite econômica. Ele é um defensor das empresas, da política
empresarial, né? Então, vamos dizer assim, do ponto de vista da condução política, né, em termos do que vai ser votado e da orientação, nós não vamos ter uma diferença muito grande do Arthur Lira, que o Arthur Lira sempre foi um defensor da visão empresarial, da visão financeira que esses setores têm do país. Ele não tem uma visão, eles não têm uma visão de uma política social, de uma política de avanço, uma política mais progressista. Então, vamos dizer assim, que desse ponto de vista da ideologia, eu não vejo muitas diferenças entre o Arthur Lira e o Hugo Motta. Vejo diferença da personalidade, né? O Arthur Lira, vamos dizer assim, é mais um coronelzão, né? É um camarada autoritário. E o Hugo Motta, pelo menos do jeito que ele até hoje se relacionou aqui na Câmara, é uma pessoa mais do diálogo, né? Vamos dizer que ouve mais, que avança mais na conversa. Mas, do ponto de vista político e ideológico, assim, vamos dizer, me parece muito que não vai haver diferença nisso aí. Então, isso quer dizer o seguinte: nós não vamos ter uma presidência que favoreça os projetos do campo popular. Para a gente conseguir avançar nesses projetos, nós vamos precisar de mobilização. Eu me reuni ontem com a Confederação dos Trabalhadores no Comércio e Serviço, ligada à CUT, e falei exatamente isso. Tive anteontem com o Ricardo Patá, da UGT, falei, olha, nós precisamos avançar na questão da jornada de trabalho. Agora, não tenho ilusão, nós só vamos conseguir votar e aprovar se houver mobilização popular. Então, nós precisamos, e acho que essa é a grande tarefa que nós temos pela frente, é mobilização em torno de bandeiras que unificam o campo popular. Então, não adianta a gente querer fazer bandeira específica, não há nada contra as bandeiras específicas, mas as grandes bandeiras que mobilizam a população. Então, a questão da jornada de trabalho, do fim da escala 6x1, a reforma tributária, a reforma do imposto de renda, que nós precisamos aprovar, que é isentar até R$5.000 o imposto de renda e cobrar dos mais ricos, cobrar sobre lucros e dividendos. Então, nós precisamos fazer esses dois grandes debates para a gente poder dar um avanço nas nossas forças esse ano. Agora, não vamos ter ilusão, aqui a maioria do Congresso é conservador, é de direita, né? Pode não ser bolsonarista, mas é de direita. Então, nós precisamos defender as nossas bandeiras nas ruas, nas redes, com mobilização. Yara, só uma complementar a pergunta, mas sobre a preocupação que muita gente tem, se Hugo Motta ele seria um personagem que poderia desestabilizar o governo, no sentido, por exemplo, de criar pauta-bomba, aceitar um processo de impeachment, no sentido assim, de desestabilizar a própria democracia. Nesse sentido, o que você acha do Hugo Motta? Olha, eu acho que da parte dele, não. Eu não acho que ele vá tomar iniciativas, como foi o Eduardo Cunha, que num determinado momento decidiu, organizar o golpe contra a Dilma, o impeachment. Eu acho que ele não vai fazer isso. Agora, veja bem, a direita, a extrema-direita principalmente, tem uma mobilização, onde eles estão convocando atos fora Lula, a favor do impeachment de Lula. Eles vão tentar utilizar um certo mal-estar que tem na população por conta do custo de vida para fazer uma agitação contra o governo. Então, evidentemente que nós temos que fazer a nossa mobilização a favor das nossas bandeiras. Nós vamos ter um primeiro semestre de muita agitação no país. Não tem ilusão, não. Nós vamos ter um enfrentamento muito forte nesse primeiro semestre, e janeiro mostrou isso já. Nós estamos terminando janeiro e nós vimos que janeiro não foi brincadeira. Zaratini, eu tenho uma impressão de que, diante da iminente prisão de Bolsonaro, essa tropa bolsonarista no Congresso vai se assanhar, como já está assanhada. Inclusive, em pleno recesso, já estão aí até coletando assinatura para um impeachment.
E aí, a gente, como é que do lado de cá a gente pode colaborar aí com o campo progressista, que já é tão mirradinho aí no Congresso, Zaratini? Olha, nós precisamos fazer a nossa luta, é isso que eu quero dizer. Né? Nós não podemos ficar reagindo, simplesmente justificando e reagindo a todos os ataques que eles fazem ao governo. Eles vão fazer ataque todo dia. Todo dia tem uma. Né? Todo dia é uma coisa que eles amplificam, distorcem e amplificam. Agora, a gente tem que colocar nossas bandeiras, nós temos que começar a fazer a nossa luta. Né? Nós não podemos achar que nós temos que só ficar respondendo, nós temos que avançar. Né? Quem joga recuado toma gol. Nós temos que avançar, nós temos que ir para cima. Né? Nós precisamos ir para cima do Congresso, colocando a necessidade de votar os nossos projetos. É isso que é fundamental agora. Né? Então, a sociedade brasileira precisa se unir, né? A sociedade progressista se unir em torno dessas questões. Tem outras questões que são relativas à democracia. Então, por exemplo, o projeto de lei de controle das fake news, né, tem que voltar à pauta. Nós temos que discutir isso. Nós precisamos ter controle sobre as big techs, principalmente agora que elas se posicionaram politicamente, onde o Elon Musk virou um agitador de campanha, está se metendo na eleição da Alemanha agora, né, o Zuckerberg acabou com o sistema de controle, né, interno que eles tinham de fake news, acabou com isso, e a coisa vai indo assim. A Amazon, o Google, estão todos lá do lado do Trump. E o Trump, que na verdade deu esse ânimo para a extrema-direita. A vitória dele nos Estados Unidos deu um ânimo à extrema-direita. Agora, olha só que interessante, né? Começou a deportação de brasileiros. Então, isso está sendo uma coisa que está magoando o povo brasileiro. Pô, ninguém suporta ficar vendo brasileiro sendo preso, tratado como bandido, né? Colocado no avião com algema, com corrente. Né? Isso é uma indignação. Então, as pessoas no Brasil estão começando a entender, não estou falando desses bolsonaristas, não, mas o povo está começando a ver o que é o governo Trump. E vai vir mais problema, porque ele vai acionar tarifas contra o Brasil, né? Ele vai tomar medidas tentando impedir o nosso desenvolvimento, né? Atrapalhar nossas relações com a Europa e com a China, né? Onde o Brasil assinou, o Mercosul assinou o acordo com a Europa, ele vai tentar inviabilizar isso, ele vai tentar inviabilizar a nossa relação comercial com a China. Então, veja vocês, isso aí vai ser um pano para a manga, mas as pessoas vão começar a ver que a política do Trump é uma política prejudicial ao Brasil. E isso, consequentemente, os adoradores do Trump, que é essa turminha aí do Eduardo Bolsonaro, essa turminha toda, vai também dar com o burro na água. Né? Porque os caras que defendem que o Brasil deva se submeter a um tipo de política como o Trump faz, evidentemente o povo vai condenar. Então nós temos que mostrar também, combater fortemente a política do Trump. Aliás, dia 6 de janeiro, os imigrantes em São Paulo vão organizar um protesto contra o Trump. Né? As organizações de imigrantes. Fevereiro, né? Fevereiro. Janeiro, desculpa. É fevereiro. Vai ter uma manifestação lá na Câmara Municipal de São Paulo das organizações de imigrantes estrangeiros no Brasil contra a política do Trump. Por quê? Eles não estão sendo afetados porque eles estão no Brasil. Mas eles sabem que esse tipo de política, se começar a volumar, vai acabar chegando aqui. Né? E aí vem um governo qualquer de direita e vai querer também expulsar esses caras. Então, nós temos que ter clareza de que nós precisamos denunciar as políticas do Trump e aquilo que ela prejudica o povo brasileiro e o próprio povo americano, que vai pagar mais caro pelos produtos na hora que ele puser as tarifas. Ô, Zaratini, eu vi aí atrás de você, tem um cartazinho aí, vou deixar maior assim para ver melhor, sobre o uso da energia solar, né?
e para proteger o meio ambiente, tornar a vida do povo mais barata. Eu queria perguntar para você que projeto é esse e que forma o governo Lula pode popularizar a energia solar no Brasil, porque você mesmo mencionou que existe um mal-estar em função do aumento do custo de vida, né? E a questão da energia solar, todo mundo sabe que, se for bem implementado, ele reduz muito a conta de luz das pessoas, né? Então, será que esse projeto aí não pode ir para frente para financiar um grande projeto nacional de distribuir placas solares e baterias para a população poder reduzir a conta de luz? Deixa eu contar essa historinha rápida aqui. Em 2010, eu aprovei a tarifa social de energia elétrica, que hoje beneficia cerca de 20 milhões de famílias, né, que pagam menos na conta de luz, por conta de um subsídio que eles recebem das outras contas de luz. Quer dizer, todo mundo paga uma tal de CDE, né, que é uma conta dentro da conta de luz, que a gente paga, a gente nem vê que está pagando, mas está pagando lá. E essa CDE, ela subsidia a tarifa social de energia elétrica. O que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que esse recurso ele seja destinado à constituição de unidades de geração de energia solar, tipo, vamos pegar as escolas que estão em todos os bairros do Brasil e colocar em cima do telhado as placas de energia solar. Então, nós vamos tornar aquela escola uma pequena usina solar. E ela vai distribuir aquela energia para as famílias de baixa renda que estão no entorno. Então, ao invés de dar o desconto na conta de luz, eu dou energia para essas pessoas, eu dou quilowatts para elas, né? Esse projeto, depois que a gente discutiu aqui, ele foi elaborado pelo Pedro Kizai, deputado de Santa Catarina. E nós já aprovamos aqui na Câmara dos Deputados. Está lá no Senado para votar. Então, o que a gente quer? Nós queremos aprovar isso, que essa CDE, que é esse recurso que está na conta de luz, passe a financiar essas mini usinas geradoras nos prédios públicos ou em áreas, terrenos mesmo, e isso daí distribua energia para as famílias de baixa renda. Então, ao invés da gente dar desconto na conta de luz, que é monetário, a gente dá o quilowatt para essas famílias. E aí, com isso, abaixa a conta de luz delas. Então, é uma política que a gente julga que tem tudo para dar certo. Isso foi muito discutido aqui, né? Foi muito avaliado e é possível fazer. Agora, nós precisamos também lutar por isso, né? O Pedro Kizai fez essa luta, aprovamos aqui. Agora nós precisamos colocar isso na boca do povo, né? Que o povo pode ter uma energia mais barata, né? Isso é possível. Zaratini, eu queria assistir com você um vídeo curtinho do presidente Lula falando sobre talvez das pautas mais importantes aí, que é o preço dos alimentos. Vamos ouvir, para a gente ouvir o seu comentário? Roda aí para a gente, Gui, por favor. O preço do óleo de soja tinha caído para 4 e agora subiu para 9 ou para 10. Ou seja, qual é a explicação do óleo de soja ter subido? Eu não tenho outra coisa a não ser chamar os produtores de soja para saber. Por que o preço da carne que caiu 30%? É importante lembrar que em 2023 a picanha caiu 30%. Ela voltou a subir por quê? É apenas a exportação? É a questão da matriz? Porque todo ano que você mata muita vaca, porque você cresce as exportações, no ano seguinte, um ano e meio depois, você não tem bezerro para matar. Então, aumenta o preço da carne. Então, eu quero saber se a gente pode tomar alguma medida junto com os empresários para a gente fazer com que o mercado volte à normalidade. Nós vamos querer continuar exportando e vamos querer continuar trabalhando para que o alimento possa ser produzido. Eu, por exemplo, quero saber se a soja para o biodiesel está criando problema. Eu quero saber se o milho para o etanol está criando problema. Eu só posso saber disso se eu chamar os empresários da área para conversar. Pronto, Gui, obrigada. E aí, Zaratini, qual o caminho aí? É esse apontado pelo presidente Lula? Eu acho que o presidente Lula mostrou uma boa parte do problema aí, né? De forma bem simplificada. Mas todos os produtos que ele citou são produtos que são as chamadas commodities, né? São produtos que são cotados no mercado mundial e que o Brasil é exportador de alguns deles, menos do trigo, né?
mas a soja, a carne, o café, nós somos exportadores. Então, os produtores brasileiros, os trading, que são os comerciantes, os comercializadores, eles se referenciam no mercado mundial. Né? Agora, existem produtos que são vegetais, que são leguminosas, que são produtos do mercado interno. Então, você pega o tomate, a alface, o próprio feijão, né? O arroz, de certa forma, né? São produtos que são produzidos no Brasil e vendidos aqui no Brasil. Não tem muita exportação, não tem. Então, esses produtos têm uma questão. Eu até tive na Conab ontem, conversei com o Edgar Preto, com a diretoria da Conab, que é o problema da comercialização. Então, são muitos pequenos produtores que vendem para acaba chegando num atacadista, que depois revende para o mercado. Então, você vai lá no CEAGESP em São Paulo, você encontra lá o rei do tomate. Quem é o rei do tomate? É um grande comercializador de tomate que compra de vários pequenos produtores, junta lá no CEAGESP e ele põe o preço. Esse monopólio que se forma em muitos lugares do Brasil, você pega o CEAGESP, ali você tem todo o consumo da Grande São Paulo passa pelo CEAGESP. Então é lógico que ali se forma preço. E você tem o rei do tomate, o rei da cebola, o rei do pescado. Então nós precisamos ter também, e isso é difícil fazer, não se faz de uma hora para outra, mas nós precisamos ter também formas do pequeno produtor ele vender diretamente para a população, ou indiretamente, quer dizer, sem passar por esses grandes comerciantes. Nós precisamos eliminar esses atravessadores, ou pelo eliminar é impossível, mas diminuir a força deles. Então, é necessário que a gente constitua redes de distribuição onde a gente possa ter essa possibilidade, né, de que o alimento chegue mais barato para o consumidor. Maravilha, hein? Miguel? Ô, Zaratini, eu queria saber também como é que você está vendo aí essa disputa geopolítica, né, entre a China e os Estados Unidos. Como é que você acha que o Brasil deveria se posicionar? Como é que você acha que o governo está se posicionando? Se você concorda com as posições de Itamaraty? Por exemplo, a gente teve esse lançamento do DeepSeek, né, que é um software, né, de inteligência artificial, uma espécie de chat GPT chinês que abalou os mercados. Né? Como é que você está vendo esse grande jogo geopolítico e como é que você está vendo que o Brasil deveria se posicionar? Bom, o Brasil tem se posicionado corretamente, no meu modo de ver. Nós temos feito uma política de aproximação com a China, né? A China é o grande consumidor de produtos brasileiros, mas veja bem, de produtos minério de ferro, petróleo, soja, né? São produtos que não são industrializados. E temos mantido a nossa relação com os Estados Unidos, as nossas relações comerciais. Então, eu acho que a gente não tem que ficar aqui nem torcendo para os Estados Unidos, nem torcendo para a China. Né? Nós temos que ter a nossa política. E a nossa política tem que ser sempre, evidentemente, de valorizar os nossos produtos, fazer eles chegarem lá fora, e, ao mesmo tempo, a gente adicionar valor, agregar valor nos nossos produtos. Então, nós precisamos não só vender minério de ferro para a China, mas precisamos também vender aço. Né? Nós precisamos não só vender petróleo, mas nós precisamos vender derivados de petróleo. Né? Então, isso depende do quê? De um trabalho longo que a gente tem que fazer de ter o aço com preço barato, para chegar lá na China e conseguir competir lá dentro. Né? Nós precisamos ter derivado de petróleo com preço barato, para chegar lá. Nós precisamos ter uma indústria que produza a preços competitivos na China, nos Estados Unidos, na Europa. Então, nós precisamos avançar a nossa indústria. Né? Nós precisamos entrar nesses mercados com produtos industrializados. Então, o Brasil tem uma tarefa gigante, que é se modernizar. Né? Nós não queremos fazer isso, inclusive, sem rebaixar salário. Ao contrário, nós queremos valorizar os salários.
Então, esse ajuste, essa melhoria, essa competitividade da indústria brasileira, ela tem que se dar pelo aumento da produtividade, por novas tecnologias, né? E não por rebaixar salário e retirar direitos dos trabalhadores. Ô, Zaratini, muito obrigada, sempre bom ouvi-lo, volte sempre, boa sorte lá na composição dessa nova legislatura lá na Câmara, espero vê-lo em uma comissão permanente importante lá, porque a gente precisa, viu? Ah, joia. Obrigado, Yara. Obrigado, Miguel. Obrigado a todos que participaram aí. Abraço. Tchau, tchau.